Autocracia teocrática e cultura no Império Bizantino. Um imperador acima dos homens e ao lado de Deus. No mundo bizantino, o imperador era mais do que um governante. Ele era o elo entre o céu e a terra, o escolhido por Deus para manter a ordem, proteger a fé e comandar o império. Um único homem concentrava os poderes políticos e religiosos em um sistema chamado de autocracia teocrática. Mas o poder do imperador não era o único traço marcante do Império Bizantino. Sua cultura era uma fusão brilhante entre a tradição greco-romana e o cristianismo do Oriente. Um império com alma romana, fala grega, fé cristã e uma missão civilizadora. Vamos entender como esse sistema político e religioso e essa identidade cultural marcaram o império que dominaria o Mediterrâneo Oriental por séculos. O imperador, poder absoluto e divino. No Império Bizantino, o imperador era chamado de Basileus. Ele mandava em tudo, no exército, nas leis, nos impostos e até na religião. Era visto como um representante de Deus na terra. Sua autoridade não vinha do povo, nem do Senado, mas de uma missão divina. Essa combinação de poder político e autoridade religiosa é chamada de autocracia teocrática. Autocracia porque o imperador governava sozinho, com poderes concentrados. Teocracia porque ele também tinha influência direta sobre a igreja, decidindo sobre doutrinas, nomeações de bispos e até questões teológicas. Na prática, o imperador era uma espécie de imperador-papa. Daí a expressão cesaropapismo, que indica a combinação entre o poder político, de César, imperador romano, e religioso, de Papa, chefe da igreja. Isso gerava estabilidade interna, mas também gerava conflitos, tanto dentro do império quanto com a igreja de Roma. Um exemplo marcante, o imperador Leão III, no século VIII, não apenas governou o império, como também deu início ao movimento iconoclasta, proibindo o uso de imagens religiosas. Sua decisão teológica causou revoltas internas e tensão com o Papa em Roma, mostrando como a autoridade imperial se estendia até os domínios da fé. A cultura bizantina era híbrida. Nasceu da herança do Império Romano, foi profundamente influenciada pela tradição grega e moldada pelo cristianismo oriental. Esses são os três pilares culturais do mundo bizantino. Direito romano. O império preservou as leis do mundo antigo, adaptando-as à nova realidade cristã. Mais tarde, isso seria sistematizado por Justiniano no famoso Corpus Juris Civilis. Língua grega. Embora se chamassem romanos, os bizantinos falavam e escreviam em grego. A cultura grega influenciava a filosofia, a literatura e a educação. Arte cristã oriental. A arte bizantina era marcada por mosaicos dourados, ícones sagrados, arquitetura com cúpulas e igrejas impressionantes. Era uma arte voltada para o sagrado, simbólica e rica em espiritualidade. As escolas imperiais ensinavam filosofia grega, medicina, astronomia e teologia cristã, e Constantinopla se tornou um verdadeiro centro do saber, atraindo estudiosos de diversas regiões. A Igreja Ortodoxa e o caminho para o cisma. Com o tempo, a Igreja do Oriente, ligada ao Imperador Bizantino, foi se distanciando da Igreja de Roma, chefiada pelo Papa. As diferenças se acumulavam. Roma usava o latim, Constantinopla o grego. Roma exigia o celibato clerical. No Oriente, padres podiam se casar. A teologia ocidental defendia que o Espírito Santo vinha do Pai e do Filho, filioque. No Oriente, apenas do Pai. Esses desacordos teológicos, culturais e políticos foram abrindo uma fenda entre os dois ramos do cristianismo. Conclusão. O Império Bizantino construiu um modelo de poder único, em que o imperador era tanto chefe de Estado quanto defensor da fé. Sua cultura brilhou ao unir tradição greco-romana e espiritualidade cristã, deixando um legado profundo para o mundo oriental. Mas a história do Império Bizantino ainda reserva momentos de glória. No próximo capítulo, você vai conhecer o imperador que levou esse sistema ao seu auge, Justiniano, o homem que reconquistou territórios perdidos, organizou as leis do império e construiu a maior igreja do mundo cristão medieval. Como um camponês se tornou imperador.
O que é o Corpus Juris Civilis? E por que a Basílica de Santa Sofia é considerada uma das maiores maravilhas da história? Tudo isso no próximo capítulo, Justiniano e o auge do Império Bizantino. Nos vemos lá!